Ele é feito especialmente para você. Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco e Sucesso com André Pimentel, aqui na Rede Multi TV. Você assiste o nosso programa todas as sextas-feiras, às 14 horas, através da Rede Multi TV, e às segundas-feiras, às 20h30, através da SDP TV. O nosso programa ele é feito especialmente para você, sempre do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações o seu crescimento profissional e pessoal é aqui no programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Nós temos uma convidada aqui, nós vamos falar de superação de vida, muito importante, fiquem atentos. As pessoas falam assim, mas eu estou vivendo um momento difícil, a minha vida não tem mais jeito. Tem. A minha teve, eu sempre tenho essa partilha de bombom garoto aqui no nosso programa, porque foi daqui que eu comecei a minha vida aos 8 anos de idade, vendendo dentro dos ônibus. Vendia nos ônibus e aos poucos, né, não é da noite para o dia que você transforma uma vida. Agora, se você tiver persistência, foco, perseverança, e o objetivo ele tem que ser traçado. Você precisa ter um objetivo traçado. É como eu falo, a fórmula do sucesso do André Pimentel, que é, você precisa ter um objetivo, você precisa ter meta, você precisa ter foco, você precisa ter ações. Ações é o mais importante. Você precisa ter resultado e você precisa ter sucesso. Mas se seguir, com certeza você vai alcançar o sucesso. A nossa entrevistada hoje é Rochelle Roldão. Ela é jornalista, apresentadora, turismóloga, produção de eventos, trabalha em produção de eventos, cerimonialista, ela é mestre de cerimônias. Então, e jornalista também, né? Seja bem-vinda, Rochelle. Muito obrigada, André. Obrigada por ter me convidado para participar, né, do seu podcast. Tão conhecido, né? Principalmente na área empresarial. E eu estou assim, muito, como eu posso dizer, feliz, lisonjeada pelo convite. A gente tentamos ajustar a agenda, né? Não é fácil ajustar a agenda, mas agora deu certo. E tipo assim, a experiência de vida nossa, Rochelle, ela é muito importante passarmos, para que as pessoas entendam que pode tudo. Agora você precisa. Nós tivemos a nossa palestra Transformando Suor em Sucesso, na terça-feira passada, às 20 horas aqui em Fortaleza. Falamos muito sobre superação de vida e mostrando para todos os convidados que estavam lá na nossa palestra como você pode transformar a sua vida. Porque você pode transformar a sua vida sim, não é conversa, não é filosofia de vida, não é balela. Aqui são duas pessoas que vão bater um papo hoje, pessoas que superaram as suas vidas. Eu superei minha vida, Rochelle, umas 4 vezes. Eu tive que dar o meu melhor, porque né? eu não tinha opção. A minha opção era seguir em frente. Então, a opção é seguir em frente. Agora, legal que o GPS ensina um negócio. Eu já falei aqui no nosso programa, vou falar novamente. O GPS, quando você coloca no carro o GPS no celular e que você passa da rua, o GPS fala, como é que o GPS fala? Refazendo a rota. Refazendo a rota. O GPS manda você refazer a rota, ele não briga com você, ok? Você refaz a rota e você segue o caminho, não é isso? Refaça a sua rota, seja na vida pessoal ou na profissional. Você precisa cuidar da sua espiritualidade, você precisa cuidar da sua vida pessoal, você precisa cuidar da sua vida profissional, e você se entrega, pessoas novas se entregando na vida, não tem mais jeito, tem jeito sim. Grandes empresários conseguiram sucesso após 60 anos de idade, grandes empresários. Depois eu vou citar para vocês nomes de grandes empresários que tiveram sucesso após 60 anos de idade e tiveram alguns fracassos. Eu tive um fracasso na minha vida profissional, já contei para vocês, virei catador de lixo, perdi minha empresa, perdi tudo, perdi dinheiro, fiquei devendo, não tinha como sobreviver, virei catador de lixo para sobreviver, e depois de ter tudo, então, você pode refazer a sua rota sempre. Agora é óbvio, né? Tenta ser mais assertivo. Por quê? Porque é igual um carro que você compra hoje. Você compra um carro hoje por 10 mil, quando você vai vender daqui a 6 meses, você vende por 7. Você compra um carro daqui a 6 meses, vai vender daqui a 1 ano e meio, compra por 15 e vende por 9. Você vai estar sempre perdendo dinheiro. Ok? Então você não precisa estar recomeçando o tempo todo, que as pessoas dizem, mas não tem problema, eu sou novo. Eu já falei isso para mim, eu só tenho 25 anos. E se precisar recomeçar 10 vezes, vai ter que recomeçar. Mas o que é que eu digo? Tenta ser assertivo. Sabe como é que é assertivo? Assistindo um programa como o nosso, que eu falo que o nosso programa, ele não é um programa, ele é uma mentoria, ele é um treinamento de 1 hora semanal que você tem, e gratuito.
E gratuito. Porque sempre tem alguém aqui que vai trazer alguma experiência na vida pessoal, profissional, para que você realmente alcance o sucesso. Mas, Rochelle, o nosso tema hoje é fantástico. A obstinação como uma chave de sucesso. Sucesso eu falo 24 horas por dia. Eu falo sobre sucesso, porque você nasceu para ser sucesso. Quem lhe colocou no mundo, quem criou o mundo, criou para você ser feliz. Se algo não está acontecendo na sua vida agora, refaz a rota, porque vai dar certo. Rochelle, queria lhe fazer a primeira pergunta. O que a palavra obstinação significa para você? Pronto, André. Essa, na verdade, é uma característica que as pessoas que me conhecem a minha vida desde lá, quando era criança, principalmente minha mãe, como minhas amigas mais próximas, me caracterizam como uma obstinada. E a obstinada, para mim, é aquela pessoa que é apegada a um objetivo de vida. Tipo, se desde criança eu tinha um sonho de ser jornalista, eu me apeguei àquilo ali. E eu não quis ver as adversidades. Por mais que eu tenha passado por muitas, que eu poderia ter desistido, mas eu não olhei para as adversidades, porque eu era apegada àquele objetivo. Então, a obstinação é isso, é quando você se apega a um objetivo e você só sossega quando consegue. E aí pode acontecer de ser adiado, de você não conseguir realizar no momento que você planejou, mas uma hora vai chegar, uma hora você vai realizar. O importante é não desistir. Com quantos anos você quis ser jornalista? Com quantos anos? Eu comecei, eu acredito que com 12, 13. Eu comecei assistindo Globo Repórter, né? Então eu sempre me inspirei, né, somente na Glória Maria, e eu sempre achei muito legal assistir tanto programas de documentários como programas de viagens, como Discovery Channel, como National Geography, o Globo Repórter, no tempo do SBT Realidade e tantos outros programas de viagem. Então, eu já me via fazendo aquilo ali. Para mim, é como se eu nem precisei fazer teste vocacional, mas eu fiz. Mas é como se eu tivesse... Para mim, eu tinha nascido para aquilo ali. Você se formou com quantos anos? Bem, é isso que eu vou contar. A primeira formação. Só porque eu vou fazer uma colocação em cima disso. Você, com 13, você disse, eu quero ser jornalista. Quando é que você concluiu a faculdade? Com 23 anos, mais ou menos? Não foi assim, não. A faculdade, na verdade, eu passei 2 anos no cursinho, tentando entrar numa federal. Na federal. Certo. Então, como eu vim de escola pública, não era fácil, na época, concorrer com um aluno de escola particular. Então, eu passei 2 anos fazendo cursinho, depois comecei a pagar uma faculdade particular. Só que eu precisava trabalhar para poder pagar minha faculdade. Então, quando eu ficava desempregada, eu trancava. Desempregava, trancava. Porque eu tinha que me manter. Então, eu me tornei independente com 18 anos, eu saí de casa. Moro sozinha. Mas você se formou, então, com Aí eu vou continuar a história. O que é que eu quero falar? Lembra que eu falei da fórmula do sucesso? O que foi que ela colocou? O objetivo. Eu quero ser jornalista, é o meu objetivo, eu me identifico com isso. Eu tenho certeza que ela brincava na casa dela com a vassoura, com uma escova de cabelo, muito de ler e escrever com uma também. caneta, para poder se apresentar. Então, ela teve objetivo, meta. Ela deu uma meta, como ela vinha de uma vida difícil, que ela vai contar já aqui, ela vinha com muita dificuldade, que as pessoas geralmente dizem assim, eu tenho 13, com 18 eu entro na faculdade, com 23 eu estou formada. Não foi assim. O dela não foi desse jeito, mas ela colocou uma meta, até X idade eu vou conseguir. E aí foi o que ela fez, foco, o tempo todo, tanto que ela disse que fez um curso, durante 2 anos fez um curso preparatório, durante 2 anos, ok? E depois foi o que ela fez, as ações. Ela teve ações. Quais foram as ações? Procurou emprego, não é isso? Para poder pagar. Está vendo como funciona? Depois que ela conseguiu o emprego, que foram as ações, ela foi para o resultado, que era a formação, e hoje ela é o sucesso que é, como jornalista, dentre outros, né, a fazerem dela. Por quê? Porque ela colocou isso em prática. É muito mais fácil. Agora, conta essa história para a gente. Então, e aí, nesse momento de e tinha um dia que eu ficava muito triste, porque eu queria voltar para a faculdade e não tinha como pagar. E aí ficava muito triste. E na federal era durante o dia, eu tinha que trabalhar. Como é que eu ia estudar durante o dia se eu tinha que trabalhar? Então, sempre com muita dificuldade, aí eu passei para turismo no Instituto Federal, né, que eu sou turismóloga também. E aí o Instituto Federal ficava nas duas, e como eu sempre trabalhei muito, a minha formatura não foi como de das outras pessoas que com 4, 5 anos se formou. Né? Sempre foi com muita dificuldade, sempre trabalhando muito, sempre fazendo 2 disciplinas, 3. E aí, quando eu já estava terminando o turismo, eu consegui uma bolsa para terminar o jornalismo.
Certo. Então, consegui uma bolsa, aí você uma conseguiu, bolsa em outra faculdade. pela excelente nota que você tinha na área de turismo, foi isso? Não, aí no caso foi o Enem mesmo. Foi o Enem? Então, mas o que é que eu estou colocando para vocês? O que ela colocou, o objetivo dela, ela queria ser jornalista. Como ela não conseguiu no começo, ela podia ter desistido. Não quero mais não. Não, eu vou trabalhar agora, só vou trabalhar agora por diante. Com 18 anos, saí de casa... Ou ficar só na área do turismo, né? Não é isso? Ou na área de turismo. Mas não, ela queria, ela conseguiu, ela alcançou o sucesso que ela queria para ela. E só que no meio do caminho, ela conseguiu outra faculdade. Por isso que eu digo que eu fiz 2 faculdades, porque quando eu estava terminando uma, aí eu fui para o turismo e depois eu voltei para o jornalismo e aí eu aproveitei poucas disciplinas, então eu tive que estudar aí uns 3 anos, né? E eu ainda não colo grau nesse semestre. Olha aí, olha que fantástico, já tá trabalha, tudo certo, trabalha no segmento, ela é o que ela disse com 13 anos seria, e isso é importante. Isso é muito importante. Qual é a sua meta? O que é que você tem? O que é que você colocou na sua vida? Qual o objetivo? Por que você quer desistir? Eu entrei num banco com 18 anos de idade, e eu entrei pela janela nesse banco, e eu era um semi-analfabeto. E no dia que eu entrei no banco, no dia 10 de setembro, eu usei essa seguinte expressão que eu não sabia nem o que era. Eu vou ser gerente. Eu não sabia nem o que era ser gerente, e eu era quase perto do gerente, né? Porque eu era office boy. A caminhada que eu tinha que fazer para me tornar gerente. E eu me tornei gerente. Através de resultados, ok? É muito importante você conseguir resultados, que isso é que lhe qualifica. Qual o seu resultado hoje na sua vida? Qual é o resultado que você está dando para você? Foi o que você fez ontem, durante o dia todo, que hoje você pode usufruir. Então, isso é muito importante, que as pessoas se queixam. Olha aqui um exemplo, a Rochelle, ela falou o seguinte, olha, eu queria ser jornalista, mas eu não tinha condição financeira. Nem para pagar minha passagem para Pensa bem, primeiro ela tinha que passar numa faculdade federal, né, ou estadual, aí depois ela tinha que pagar o transporte, o lanche, tudo. E isso, para isso ela tinha que trabalhar, deve ter se sujeitado a alguns trabalhos que não era o seu perfil, ok? Para poder alcançar o objetivo. Para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu já tinha uma bagagem, mas eu acabei me afastando da área por um tempo, assim, de 2015 até 2021, estou trabalhando em diversas áreas, eu trabalhei até em hospital. Pra você ter uma ideia, peguei a segunda onda da pandemia, não tinha nada a ver, eu ia trabalhar triste, chorando, porque aquilo aí não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu passei também por área da hotelaria, passei por administrativo, então eu trabalhei em várias áreas, mas as pessoas sabiam que eu trabalhava ali sem gostar. Porque eu queria fazer o que eu gostava. Você vendia horas. Quem trabalha o que não gosta, vende horas, troca por dinheiro. Por dinheiro. Mas e é uma verdade. Que eu falo, às vezes. Mas é uma verdade. Você precisa agora. Mas ela tinha um objetivo. Ela tinha um objetivo. E ela alcançou o objetivo dela. Entendeu? Só que as pessoas começam a botar dificuldade. Eu não vou fazer faculdade, não, porque. Eu não vou fazer faculdade, eu não vou estudar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo ir, porque vai ser difícil. Óbvio que vai ser tudo difícil. Não tem nada, não é fácil, não. E o bom, não tem nada fácil. O bom, eu conto a minha vida aberta em uma palestra nossa, Master, que é Transformando Suor e Sucesso através do nosso Instituto Pimentel, que todos vocês conhecem, e eu falo abertamente como é que foi minha vida, como eu consegui, como é que eu saí dessa pastilha de bombom garoto que eu vendia. Só que antes eu vendia jornal. Com o dinheiro que eu ganhava do jornal, eu comprava uma caixa de bombom garoto e ficava nos ônibus vendendo. Quando eu acabava de vender o bombom garoto, eu ia vender, na Bahia chama geladinho, aqui chama dindim, no Rio chama sacolé, aqueles líquidos no plástico, né? Eu ia vender aquilo numa praça aos mendigos. Porque os mendigos, aí é foco, hein? É foco. Isso no Instituto a gente fala muito. Por quê? Porque os mendigos tinham R$1, né? Então, quando eles iam almoçar, eu já vendia o líquido para ele, para poder eles almoçarem melhor. Ok, e eu cheguei onde eu cheguei, graças a Deus. E há muito suor, transpiração o tempo todo. Você pode transformar a sua vida como a Rochelle transformou a dela e eu transformei a minha. Mas me conta mais sobre esse período, Rochelle. Pronto, esse período que eu fiquei fora da minha área, eu lembro que até as minhas amigas falavam, diziam, não se preocupe, um dia você vai voltar. E eu acreditava nisso, no fundo eu acreditava que eu ia voltar para a minha área, mas eu saí. Eu abandonei um programa que eu tinha por questão mesmo financeira, porque eu recebi uma oportunidade para ganhar melhor. E aí vai o dinheiro, né? Falar mais alto. E aí eu aceitei essa oportunidade de ganhar melhor e sair do jornalismo. Mas aí eu fui para essa minha outra área que eu gosto também, que é o cerimonial.
Então, assim, encaixou, né? Hoje eu gosto muito de trabalhar com eventos, minha função secundária, que eu chamo, né? E é bom você não ter... Eu, pelo menos, eu gosto de ter essas duas funções, não só na comunicação, no jornalismo, como com eventos. Porque é secundário, mas eu também gosto de fazer isso, não mais do que o jornalismo, né? O jornalismo eu sou apaixonada. Nós estávamos nos bastidores e começamos a conversar, e ela vai passar agora 15 dias viajando no sul e no sudeste, realmente trabalhando com isso, cerimonial. Ela foi convidada. Mas por quê? Por que ela foi convidada? Porque ela é competente. Porque ela dá resultado. Você precisa entender isso. Eu tenho uma frase que está aqui até, Rochelle, ó. Eu digo para as pessoas, ó, torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Porque quando você transforma em resultados a sua vida, todo mundo quer você por perto. Um jogador de futebol que faz gol, o mundo quer comprar ele. Uma jornalista competente, todas as emissoras querem. Uma cerimonialista competente, todo mundo quer. Entendeu? E você se tornou uma pessoa competente, e isso é muito bom. Olha os seus resultados. 15 dias viajando. Se eu não fizesse a entrevista com ela hoje, só daqui a 3 semanas. Só daqui a 3 semanas que eu iria conseguir fazer a entrevista com a Rochelle. Por quê? Porque ela tem agenda cheia. Sabe quem é que tem agenda cheia, Rochelle? Quem é competente. Parabéns. A minha tá bem complicadinha, hein, André? Tá bem corrida, né? Tá bem corrida, né? Tá bem corrida. Quando é que começou mesmo essa vontade de vencer? Que você disse, rapaz, agora eu não paro, só vou parar quando eu conseguir comprar a emissora do Silvio Santos. Quando é que foi isso? A minha mãe mesmo falou que o lema da minha vida sempre foi lutar e vencer, né? Lutar para vencer. É lutar sempre e desistir jamais. Isso. E aí eu acredito que o meu ambiente de não querer a mesmice das pessoas da minha volta ali, eu não queria ter o futuro que as outras pessoas tiveram ali. Não estou falando só de amigos, como na minha família. Eu queria seja que fosse diferente o meu futuro, né? E eu escolhi um caminho que é o do estudo, que é um caminho árduo e que os resultados não vêm rápido. Eles vêm mais lento, né? Quem escolhe o caminho do estudo, a gente sabe que quem escolheu esse caminho, o resultado não vem assim. Né? Você vai plantando até um dia você começar a colher. E eu teve um momento que eu fiquei, quando que eu vou começar a colher? Quando, né? Porque teve um momento que, lógico, você fica pensativa, reflexiva. Já era para eu estar colhendo. Eu estudo a vida toda, né? Estudo também línguas por fora, né? Sempre gostei de estudar inglês, francês, espanhol. Então, assim, eu ficava me perguntando quando que ia vir. E não foi assim. Quando vai chegar meu dia, né? Quando vai chegar o meu dia? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Eu me faço essas perguntas todos os dias, que isso é muito bom. Sabe por quê? Porque você vai realmente se autodescobrindo e diz, poxa, eu posso ir mais, eu posso ir mais. Por quê? Só que a gente não quer parar. Jornalismo não tem concorrência. É fácil encontrar um emprego para jornalista, é fácil, né? Cerimonialista também não deve ter concorrência, deve ser fácil demais, né? Não, certo. Turismóloga deve ser fácil demais. Ela tem tudo isso nas mãos dela. Por quê? Mas contei ironia, né? Contei ironia, né? Não, eu estou dizendo que as pessoas têm mania de falar assim, mas você tem uma sorte. Você tem uma sorte. Aí você diz assim, eu tenho uma sorte mesmo. Eu acordo 5 horas da manhã, chego em casa 10 horas da noite, quando eu passei uma fase difícil da minha vida, que eu comecei a transformar ela, aí me disseram, rapaz, uma sorte, eu passei 7 anos levando sola no lombo. Abdicando dos finais de semana para ficar em casa estudando, abdicando feriado, abdicando foi tanta renúncia a vida toda, até questão mesmo de relacionamento, levando um pouco para a vida pessoal aí também, a gente acaba aí abdicando disso também. Lhe chamam de antissocial, de antipático, né? Você não frequenta mais nada, você não faz mais nada, é objetivo. O ano de 2017, 16, 17 e 18, eu estudei. Até as consultorias que eu viajava muito, eu parei um pouco para poder estudar. Então, eu fiz todos os treinamentos na área de desenvolvimento humano e alguns na área econômica, né? Que eu tenho a consultoria empresarial. Mas foram 3 anos de muito investimento. E eu não ia para festa, para churrasco, para nada de família, para nada. E me chamaram, você está muito antissocial. Eu falei, eu estou estudando. Você tem que viver, você precisa viver, né? Que o pessoal acha que viver é essa forma deles de viver. A que eu escolhi não é a minha forma de viver, não é boa. Viver a vida dela, que ela quer. Mas aí, futuramente, eu vou colher isso. Se é a outra pessoa, eu não sei, né? Aí, quando eu passo assim, um calhamaço de certificados que eu tenho,
Aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, pô, mas também tu dá uma sorte danada na vida, né, Pimentel? Sorte para mim é conhecimento. Quem tem conhecimento tem sorte. É bem simples a Ninguém soma. tira de você. Não tira. Rochelle, quais as dificuldades você encontrou no caminho? Assim, aquelas que foram que você, como é que se diz? Não esquece. Não esquece. Quais essas dificuldades? Fala aqui pra gente. Eu acredito que tenha sido, desde a infância, na minha vida sempre foi muito difícil, porque eu não tive um pai presente, né? Só a minha mãe e meu irmão. Meu irmão também Eu também. Meu irmão é muito estudioso, já está indo para o doutorado, mas a área dele é de exatas, ele é da área de matemática, mas é concursado, também um menino muito esforçado. Graças a Deus, minha mãe teve um casalzinho, né? Um casal de sucesso. Ela tem muito orgulho. E aí, sempre com muita dificuldade, então, assim, eu acredito que desde lá do ensino médio, já era difícil, né, para poder entrar numa faculdade que era de escola pública. E aí veio as dificuldades de conciliar trabalho sempre, como você falou, a maioria das vezes escravo, né? Vendendo horas. Eu vou vender horas que não tem opção. E aí também eu tive problemas de questão mesmo de depressão, também cheguei a ter em 2016, então isso realmente a gente acaba indo lá, né, para poder se reerguer para o fundo do poço. E depois da pandemia também tive esse outro processo de depressão, mas só que não foi tão grave como lá em 2016, não. Em 2016 foi bem mais grave. Foi pesado. Foi. E aí eu tive que recomeçar do zero, que aí já é uma parte que eu vou deixar mais no cantinho de não falar, porque eu tive que recomeçar do zero na questão mesmo de me mudar, de ir para uma casa e recomeçar do zero tudo, praticamente, emprego, tudo. Como você falou, com 18 anos você saiu de casa para tentar a vida, né? Para conseguir, para lutar pela vida, para lutar pelos objetivos. Sim. Para lutar pelos objetivos. Você tinha um foco. Eu saí de casa realmente 100% com 19 anos. Com 19 anos. Se eu me lembro, foi com 19 anos. Mas comecei minha vida profissional aos 8 anos de idade. Mas eu tinha um objetivo. Eu me lembro que meus amigos de infância, né? Eles jogavam futebol. Eu tentei ser jogador de futebol, mas não consegui pelo lado financeiro, não pelo lado de ser craque, não, que eu joguei muita bola. Aí o que é que acontece? Meus amigos marcavam futebol e falavam comigo, André, amanhã 9 horas eu não podia ir. Aquilo me deixava tão frustrado, porque era uma opção que eu queria ser jogador de futebol. Gostava muito. E eu não podia ir, porque eu estava na rua vendendo jornal e pastilha de bombom garoto. Mas eu alcancei o que eu queria na minha vida. Eu alcancei. Perdi a infância? Com certeza, tá certo? Mas em prol de resultados. Você fez a mesma coisa. E isso é muito importante. Isso é uma coisa que, tipo assim, deve ser uma realização para sua mãe. Sua mãe deve olhar para você como um troféu, né? Poxa, minha filha. E legal é que você faz bem para a sociedade com o que você optou em fazer. Então, é simples. É por isso que eu digo assim, é simples. Torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Se você conseguir fazer isso, as pessoas falam, André, mas eu queria montar uma empresa de produtos, de serviço. Eu digo, qual é o produto e qual é o serviço? Você tem que inovar, trazer algo. Você no seu segmento, como jornalista, você tem uma concorrência imensa. Então você deve, pela sua capacidade intelectual, você deve criar algo diferente para quê? Para que as empresas, né, as emissoras de televisão, contratem você. É por isso que você tem o sucesso que você tem diferencial. Qual é o seu diferencial? Então, me fala mais um pouco desse diferencial, que você consegue exercer 3 funções, que é do turismo, do jornalismo e cerimonialista. Eventos, né? Então, como é que consegue? Eu acredito... Quantas horas tem seu dia? 36, 44? Quantas horas são? Eu acredito que o conhecimento de mundo, ele ajuda demais também. Muito. Né? Como eu lhe disse, eu comecei a assistir documentários, a ler muito cedo. Eu lembro que em casa tinha um atlas, que eu já perguntei meu irmão, cadê esse atlas? Que era de geografia. E ali eu já conseguia ver, já eu estudando fora, que ainda é algo que eu ainda estou correndo atrás, né? Que agora vai dar certo, porque é tudo no tempo, porque é tudo muito cronometrado, sabe? Assim, minhas metas, né? A partir de agora. E aí, eu como você, também comecei a trabalhar com 10 anos, só que eu trabalhava fazendo cinto de couro, com 10 anos. E depois eu aprendi a tirar sobrancelha e fazer unha. Aí eu saí com a minha bolsinha, com 15 anos, já fazendo sobrancelha, fazendo a unha.
e tudo. E depois que eu fui... Aí cuidei de criança, né? Ia deixar as crianças na escola, cuidei de idoso, cuidei em casa, trabalhei em casa de família. Não tenho vergonha de falar isso. Mas isso não tem que ter vergonha, não. Tenho. Isso é um orgulho escutar isso. Isso é a sua história de vida, que eu falo muito que não é história, é a verdade de vida. E teve uma que eu chamo de patroa, eu não sei como é que chama, que ela chegou para mim e disse, olha, você é muito educada. Para essa função. Ela ficou sem entender o que é que eu estava fazendo ali, né? E aí, isso lá no início, com 18 anos, logo quando eu saí de casa, sem perspectivas, que a gente ainda está buscando, né? Não é fácil, né, André? A gente sabe, o primeiro emprego não é fácil. Mas aí tem a questão de buscar as oportunidades, aparecer a oportunidade e a pessoa... Porque hoje em dia as pessoas não querem logo algo bem fácil, né? E a gente, eu acredito que você também, no início, você sabia que tinha que passar por aquilo ali. Tipo, eu trabalhei em um hotel em que eu tinha que lavar prato. E eu tinha que passar por aquilo ali, era a oportunidade que aparecia para mim. Trocando horas pelo dinheiro. Mas eu tive que fazer, porque eu precisava. E você tinha um objetivo, né? Além da eu precisava disso para poder bancar meus estudos. Era uma sobrevivência. Isso. Olha bem o que ela contou aqui agora. Ela foi babá, ela tomou conta de idosos, ela trabalhou em casa de família, ok? Pensa bem. E ela queria ser o que ela alcançou hoje, que era ser jornalista. Ainda não cheguei onde eu quero, né? Opa, mas isso é muito bom. Eu falo que de 0 a 5, todo mundo chega. De 5 a 10 é difícil. É complicado. Mas as pessoas, vou mudar até o termo, porque eu não gosto desse termo difícil, complicado. É tipo assim, é um desafio maior. É um desafio maior. Tá certo? E é bom, as pessoas chegam para mim perguntando, André, você acha que já chegou quanto na sua vida? Eu digo 7,5, 8 no máximo. Mas é mesmo, o desafio é muito grande e é bom. E é bom. Olha o que ela falou aqui. E eu ainda não alcancei o que eu quero, que ela vai ter que falar pra gente, né? Conta aqui pra gente o que é que você quer. Eu tenho ainda alguns sonhos, né? E um deles, inclusive, é em relação a estudar fora. E as outras coisas vão vir como consequência do que eu ainda busco, né? Isso, então, fantástico. Eu acho que esse é o caminho. O caminho do sucesso é o trabalho. Anda paralelo ali, ó. Anda paralelo. Entendeu? O trabalho vem em primeiro lugar e o sucesso ele vem depois, tá? Pergunta para as pessoas que alcançaram o sucesso depois de 50, 60 anos, né? Aí as pessoas veem essas pessoas muito bem da vida, muito bem, né? Morando bem, num carro bom, aí fala assim, olha aí, rapaz, como é fácil. Pergunta para ela. Eu, há 18 anos atrás, quando eu perdi tudo, que minha empresa quebrou, que eu virei catador de lixo, eu não tinha dinheiro nem para comprar sapato. Eu comprei sapato usado no sapateiro, ali na Aldeota, aqui em Fortaleza. Eu comprei sapato usado, sabe por quê? Porque eu levava meu sapato lá uma vez por semana para o cara botar uma borrachinha, botar um negocinho. Ele disse, rapaz, não, aqui não tem mais conserto, não. Aí eu me lembro que eu comprei 2 sapatos usados, que ele guardou para mim e me vendeu, como se fosse hoje, 2 sapatos por R$40. Né? E as pessoas também acham que sucesso é só ser rico, né, o André? E a gente pode ver aí que também sucesso é a pessoa se sentir realizada, né, realizar os sonhos dela, porque as pessoas geralmente não acham... Associam a dinheiro. O pessoal associa a dinheiro. E dinheiro é consequência do sucesso. Ele né? vem junto, exatamente. Ó, quando você prepara um bolo para vender, você recebe primeiro o dinheiro ou você prepara um bolo? Você prepara um bolo. Não é isso? Você compra o fermento, a farinha de trigo, a manteiga, você vai botar para assar, não é isso? Vai comprar forma, não é isso? Depois você vende e não vem o dinheiro? Essa é a regra. Se você quiser, eu vou fazer ao contrário. Pode até alguém aparecer para pagar. Não, faz o seguinte, faz um bolo para mim aí, quando for sexta-feira eu passo aqui e pego. Está aqui o dinheiro. Pode até aparecer, mas é difícil. Primeiro vem o trabalho. Realiza o trabalho com perfeição. Uma outra coisa, as pessoas falam assim, vender pastilha de bombom garoto é fácil, o André ganha dinheiro com isso, eu vou fazer igual a ele. Não, faça o que você tem aptidão. É isso que você tem que fazer na sua vida. Rochelle, quem contribuiu ou incentivou para que você alcançasse esses seus objetivos hoje? Quem foi a pessoa que contribuiu? Não quiser dar nome... Pode falar. Eu posso até dizer que foram pouquíssimas pessoas. Foi? Eu acredito assim. Pessoas confiaram, né? Assim, eu tenho. Esse Roldão é o sobrenome do meu avô. Então, assim, da minha família, o que mais
que não é mais vivo, né? Morreu em 2000, faleceu em 2015. Eu lembro que ele tinha muito orgulho, ele gostava dessa minha profissão. E, assim, a minha mãe também gosta muito, e algumas amigas minhas assim, sempre acreditaram em mim. Eu posso dizer algumas, né? Sempre me incentivavam, não deixavam ali a peteca cair. Ou quando a peteca já tinha caído, elas estavam ali incentivando, dizendo que ia chegar, que eu tivesse paciência, uma hora ia dar certo. Então, é muito bom você ter pessoas assim no caminho. É importante. Muito importante, É né? importante. Mas eu vou falar aqui que a Carlinha e a Michele, né, que são as minhas melhores amigas, e elas me incentivam muito, sabe? Eu confio demais nelas. Elas são, assim, como se fossem irmãs. As irmãs que eu não tenho irmã, né? Então, elas são elas. Tem um irmão, né? Sim, um irmão. Você falou do seu irmão também, que tem a mesma competência, né? Tem a mesma competência. De não desistir, de lutar. Sim. Mas é exatamente isso, não desistir. Lutar sempre e desistir jamais. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Mais avança no país cumprindo metas, não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já está todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que está fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz. TV para todo o Brasil. Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Foco Sucesso com André Pimentel, através da Rede Multi TV e da SDP TV para todo o Brasil. Nós estamos aqui com a nossa entrevistada, a Rochelle Roldão. Ela é jornalista, apresentadora de televisão, turismóloga, produção de eventos, trabalha com produção de eventos. Ela é cerimonialista e mestre de cerimônia. E já contou no primeiro bloco aqui muitas histórias da vida dela, fantástica, de superação de vida, de crescimento, de desenvolvimento, de como alcançar o seu objetivo. E ela disse que não alcançou ainda, não parou. E agora, nesse segundo bloco, vamos também continuar com esse assunto. Você me falou que trabalhou em uma grande rede de sanduíche? Eu falo? Pode falar. Meu primeiro emprego de carteira assinada.
Qual foi a empresa? Foi na McDonald's. Olha aí, McDonald's, o que vocês perderam. Não, eu que saí. Foi. Não, mas saiu. Mas você hoje poderia ser Mas foi lá. no tempo do cursinho, para pagar o cursinho, como eu lhe falei. Isso. Então, olha bem, trabalhou como no McDonald's, trabalhou como doméstica, trabalhou como cuidadora de criança, babá, trabalhou como cuidadora de idoso, lavou o prato em hotel. É o fácil, né? Isso é o fácil que falam, hein? Isso é o fácil. Isso aí não né? é nada, né? Não. Então, as noites mal dormidas, porque chega muito cansada e tinha que estudar para a prova no outro dia. Fez faculdade federal. Foi federal ou estadual? Federal? Estudo federal foi turismo. E jornalismo foi particular, Foi mas particular. a última foi com o ProUni. Quer dizer, presta bem atenção, para poder alcançar. E o que ela disse que não alcançou ainda. Tá? Mas hoje ela já colhe os frutos disso. Rochelle, você acredita que esse sonhar também faz parte, né? Para que se obtenha o sucesso. A pessoa, eu tenho aquela fórmula do sucesso, que é o objetivo, né? Eu falo sonho, eu boto ele como objetivo. E as pessoas, você precisa ter esse primeiro passo, que é o objetivo. A gente estava conversando ali, as pessoas falam assim, eu quero ter sucesso. É muito grande. Sucesso aonde? Encontre o local onde você quer ter sucesso, porque aí se torna muito mais fácil. Porque senão você vai ter que caminhar muito. É a história do GPS. Você pode ir sozinho? Pode. Vai chegar? Vai. Mas vai demorar um pouco a mais. Com o GPS é muito mais fácil. Qual foi o teu GPS? Então você acredita que sonhar também faça parte? Eu acredito que não dá para viver sem ter um sonho, né? Nem que seja um só. Tem gente, eu sempre tive vários, mas você tem um sonho, você vai acordar todo dia em busca daquilo ali. Então, você vai ter uma razão de viver. Porque você, quando não tem perspectiva de nada, você está vivendo, você não está vendo, está só vegetando, né? No sentido de não ter perspectiva, está ali só esperando mesmo. Não tem um foco, um objetivo ali, um sonho para correr atrás, né? Então, eu acredito que você vive realmente quando você tem algo para realizar. Tem a música do Gonzaguinho que diz que é viver e não ter vergonha de ser feliz, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, rapaz, eu estou precisando de dinheiro para poder alcançar aquele objetivo, mas eu não tenho coragem de lavar prato no hotel. Quando eu quebrei há 18 anos atrás, que eu virei catador de lixo aqui em Fortaleza, eu passei fome. E eu fiz alguns serviços só para poder almoçar no local. Até eu me recuperar. Por quê? Porque você precisa estar alimentado para poder você trabalhar. Tá certo? Para você dar a volta por cima. Eu sabia que eu iria conseguir. Eu não sabia quanto tempo. Ok? Mas aí tem uns empecilhos. Tinha gasolina que eu não tinha dinheiro. Tinha dinheiro para alimentar, eu não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, 3 filhos, eu não tinha dinheiro para sustentar meus 3 filhos. Então, era um trabalho que eu saía assim. Meu carro com documento atrasado, uma caminhonete que eu tinha, eu saía às 5 horas da manhã para catar lixo. E eu voltava às 11 horas da noite para minha casa para dormir. Passei 6 meses sem energia dentro de casa para poder dar a volta por cima. Mas eu tinha um objetivo. E eu corri atrás dele, eu não mudei. Eu fiz uma palestra, eu não me lembro agora se foi aqui em outro estado, e sempre quando acaba a palestra, abre para as perguntas, né? As pessoas perguntarem. Aí uma pessoa fez uma pergunta fantástica, falou, André, com tanta inteligência que você tem, por que você não foi arrumar um emprego, ao invés de catar lixo? Faz sentido, não faz? Eu disse para ela, se eu tivesse conseguido um emprego, buscado um emprego, eu não estaria aqui agora falando contigo. Esse é o meu mesmo, né? A mesmice, né? Que antigamente as pessoas tinham isso. Minha avó era assim, terminou o ensino médio, vai atrás de um emprego de carteira assinada. As pessoas antigas, elas têm essa Faça um mente. concurso público, nada contra, tá? Não, e nós estamos com nada contra, mas se você tem um objetivo, você tem que correr atrás. Lutar muito mesmo. E se cercar de pessoas competentes. Cuidado para quem você está perguntando alguma coisa. Cuidado. Não vai dar certo, você vai ver, você vai quebrar a cara, vai perder tempo. Isso acontece muito. Para falar esse tipo de coisas, tem gente demais, né? Então você tem que ter cuidado. Por isso que eu falo, procure um especialista. E hoje, Rochelle, é muito mais fácil. Você vai no Google, né? E pergunta. Você vai no YouTube e pergunta. Hoje tudo é mais fácil.
Você precisa realmente apenas saber se conectar, saber tomar a melhor decisão. E outra coisa, eu posso estar fazendo um programa nosso aqui e você, telespectador, mandar, né, no nosso WhatsApp, que é o DDD 85999598754, ou através do nosso Instagram, que é @AndréPimentelSucesso. Você pode mandar uma mensagem falando que o programa é horrível. Ok, mas horrível aonde? Me explica, mas isso não vai me abater. Deu para entender? Que é isso que eu quero dizer para você. Não se abata com o que as pessoas vão falar para você negativamente e vai se afastando. Ouvir tem que ter filtro, porque senão você se entrega. Verdade. Você falou que é da sua religião. Por favor, fala sobre então, isso. Nesse momento, André, que a gente está para baixo, desesperançoso, porque vem, né, todos esses pensamentos negativos na nossa mente. E aí, eu acho importante, eu falo por mim, no meu caso, você ter algo a se apegar, no meu caso, com Deus, né? Então, assim, eu acredito que essa fé em Deus, a certeza de que um dia tudo isso vai passar porque Deus é comigo, Deus está cuidando de mim, lá na frente, isso é só uma fase, isso vai passar, tudo tem um propósito, Deus está me moldando, está moldando o meu caráter, porque muitas vezes, eu vou falar aqui algo que talvez nem tenha a ver, mas às vezes é com sofrimento que a gente quer moldar o nosso caráter. É no sofrimento, é na dificuldade que o nosso caráter vai sendo moldado e às vezes tem muitas coisas para ajustar, né? Então, eu acredito muito nisso, que eu tenha passado por isso de dificuldades, porque Deus queria moldar meu caráter, para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Então, quando eu tive que recomeçar do zero, várias vezes, não foi uma nem duas vezes, de ter que montar uma casa tudo de novo, porque tinha vendido, porque tinha me mudado, mudei de casa várias vezes, eu me apegava com Deus e era Ele que me dava essa força para eu recomeçar. Porque eu acredito que você não tiver uma fé, se apegar com a fé para recomeçar, a força, você tem que ter a força de vontade. Não tem como. Tem como você, sem força, tem que ter força. Né? Você me fez eu voltar agora aos 18 anos atrás, quando eu quebrei novamente, quando eu cheguei no lixão pela primeira vez, eu perguntei para Deus, o que aconteceu, Deus? Por que eu estou aqui? Sim. Eu escutei uma voz só assim, vai trabalhar. Durou mais de 5 anos, tá? Duraram mais de 5 anos esse trabalho. Aí, com a minha fé em Deus tão grande, tão grande, tão grande, e você tem que ter fé em você também, que Sim. é muito importante, porque Deus ele vai lhe dar o caminho, mas se você não acreditar... E tem pessoas perto de você que faz você não acreditar em você mesmo. Isso. Eu me envolvi com uma pessoa assim que eu não me sentia mais competente, eu achava que eu não conseguia mais fazer aquilo que eu era acostumada a fazer antes. Eu já tinha feito, o meu trabalho de jornalista, eu já tinha feito isso antes, para mim era algo fácil, mas eu acabava me convencendo... A negatividade do outro lado venceu. Que eu não conseguiria fazer mais isso. Falei há poucos minutos aqui, me cuidado com o que vão sugar de você, entendeu? Vão dizer para você que você é incompetente e você tem uma competência imensa. Quando eu comecei a fazer programa de televisão, me disseram que eu era doido. Não, você vai se meter nesse negócio? Está aqui o programa hoje, passando para o Brasil, para o mundo todo. Está me entendendo? Então não se entregue, cuidado. Lembre-se, se você faz o que você ama, se você sabe que você é competente, não tem ninguém que vai mudar isso em você. Cuidado, isso você tem que ter muito cuidado mesmo, porque no Instituto Pimentel nós recebemos pessoas para hipnoterapia, processo de coaching, mentoria, e contam isso para a gente. Eu estou desanimado, eu era uma pessoa tão animada, mas eu me entreguei. Apagar aquele brilho, né? Mas aí eu pergunto, por quê? Porque eu perguntar por quê? Me contam isso também. Me disseram que esse sonho meu é uma loucura, que isso é loucura na minha vida, que eu vou fazer. O Zezé de Camargo e o Luciano, né, que tem os 2 filhos de Francisco, aquele filme, né, quando o avô deles fala assim, isso é loucura do Francisco, né, que quer botar os meninos para se tornar, para os dois se tornarem cantores. Olha o que deu para você entender. Mas se o pai, o Francisco, não tivesse insistido nos meninos, se os meninos, que já são homens hoje, né, já são senhores, não tivessem apostado neles, com certeza, quantos cantores desistiram na vida? Quantos?
Mas por quê? Porque alguém disse, esse sonho é louco. Por quê? Porque não está ganhando dinheiro. As pessoas veem, não está ganhando dinheiro, mas é igual o Thomas Edison, né? Que tentou 10 mil vezes até acertar. E não sei se vocês sabem, o Thomas Edison, quando ele estava na escola, chamaram a mãe dele, mandaram um bilhete através dele para a mãe, e a mãe, quando leu o bilhete, dizendo que ele era incompetente, que ele não acompanhava a turma, que ele tinha que sair da escola e ela tinha que cuidar em casa. Ela leu para ele assim. Ele perguntou, mãe, o que é que está aí? Estão dizendo que você é muito competente, que você está acima da média e que você não precisa mais ir para a escola, que eu posso cuidar de você em casa. Olha o que ela fez há quantos anos atrás, mudou a mentalidade dele, ok? Então você tem que ter muito cuidado com o que você vai deixar entrar aqui nos ouvidos. Qual foi ou quem é a sua inspiração hoje em dia, ou foi antes? Então, eu já falei de Deus, né? Eu acredito que Principal. Jesus, né? Jesus o principal. A gente tem que tentar, pelo menos eu, vou falar por mim, tentar seguir, né, os passos no sentido mesmo de ter ele como exemplo de ser humano, né? Tentar ir, por isso que eu me considero uma pessoa cristã, não é evangélica, católica, mas cristã, né? E, assim, profissionalmente, eu não sei se eu já falei da Glória Maria aqui, mas profissionalmente foi ela. Uma inspiração, né? E quando ela faleceu, eu fiquei bem triste. Abalada. Fiquei. Inclusive, eu chorei porque eu tive sempre ela como inspiração, como tantos outros, mas ela foi... e minha avó também, que já faleceu, eu tive a minha avó como inspiração de força e coragem, né? Eu acredito que eu tenha herdado isso dela. Eu sou uma pessoa bem destemida, né? No entanto que eu moro sozinha, né? Toda mulher que tem coragem, né? Desde novinha. Então, assim, a minha avó, ela sempre foi muito forte e muito corajosa e muito guerreira. Então, eu tenho ela também como inspiração, como a minha mãe também, que é uma pessoa muito forte, é a referência também. Você já pensou alguma vez em desistir, ou quantas vezes? Então. Já pensou? André, nesses momentos de autoconhecimento, que a gente tem que ter esses momentos, né? Eu ainda não tinha, comecei a aprender isso depois, de se autoconhecer, né? Saber o seu limite, se aquilo que você fala para mim vai me fazer mal ou não, quem vai decidir sou eu. Isso. Né? A gente tem que trabalhar isso. Um bom filtro, né? Porque antes tudo me fazia mal. Aquela pessoa tinha o poder de me fazer mal com qualquer palavra, e hoje eu consigo filtrar. Não, aquilo ali não vai me atingir, porque quem vai ficar mal sou eu, né? Isso vai prejudicar a mim. Então, eu pensei em desistir muitas vezes, não assim, no sentido de desistir mesmo de tudo, né? Que era nesses momentos mesmo de depressão, que eu acredito que seja muito delicado, né? Bastante. Mas assim, sempre eu consegui uma força, eu não sei da onde que era, que vinha, que eu sei, né, que é de Deus. E agora? Recomeçar, e vinha essa força para eu recomeçar, né? Para eu não desistir, continuar. Bom, acredito que tenha sido um momento de fraquezas. Tem aquela música do Roberto Carlos, né? Que é do Caetano Veloso, a música que o Roberto Carlos canta, que é Força Estranha, né? Você tem uma força que vem, que você não sabe de onde está vindo. E é Deus. É uma força muito forte que vem dentro de você, entendeu? Porque realmente, às vezes lógico, você sempre foi positivo 24 horas, não, teve momentos difíceis que você falou assim, eu já falei isso várias vezes em eventos nossos, ou com clientes também que nós atendemos, que o pessoal fala assim, André, mas você tinha certeza? Eu falo, para ser muito sincero, teve hora que eu dei para trás, eu falei, não tinha a certeza, porque o buraco era tão grande para sair, que diz, como é que sai? Deus. Essa força que conduz a nossa vida. É simples, é bem simples. Qual é a força que você acredita? Porque muitas pessoas podem não acreditar, mas acredite numa força, a força que você tem, seja ela qual for a força, né? Qual será a força que você vai colocar? É igual empurrar um carro. Você pode empurrar o carro sozinho, você pode pedir ajuda ao vizinho, você pode pedir ajuda ao vendedor da rua. A opção sempre, Rochelle, eu falo sempre para as pessoas o seguinte, a opção sempre vai ser sua. O remédio e o veneno, ele está dentro de você. Sabe quem é que vai vencer, Rochelle? Quem mais você alimentar. Verdade. Quem mais você alimentar é que vai vencer essa guerra, essa batalha diária nossa. Entendeu? Então, ore sempre, coloque na mão de Deus, olhe o seu objetivo, foca o tempo todo, porque está aqui, prova viva do nosso lado, a Rochelle. Rochelle, você se sente uma pessoa hoje realizada?
Em algumas, em algumas situações, sim, né? Mas, como eu já disse, eu ainda não cheguei ainda onde eu quero, né? Mas eu me sinto, sim, realizada, tanto questão mesmo de caráter, essa questão de ser uma mulher, de tudo isso que eu passei, ter me tornado a mulher que eu me tornei, né? E profissionalmente eu estou no caminho, né? Da realização ainda. Totalmente realizada, não. E seu nome dá uma semelhança, Rochelle, Rochedo, uma mulher forte, né? Sim, inclusive, eu não falei aqui, mas quando criança, por isso que eu tenho minha mãe como referência, eu tive câncer no fígado, né? Muita gente sabe disso, e eu não tinha nem 1 ano de idade, era um bebê, e uma médica daqui do hospital, que na época era Albert Seib, hoje que é a Associação Pertepão, que eu já fiz trabalhos voluntários lá, porque é uma causa que eu abraço, que são as crianças com câncer. E a minha mãe disse que tinha uma médica que me chamava de Rocha, porque do tanto que eu sofri ali, minha mãe disse que foi todas as doenças que eu tive direito, né? E muito furada, e peguei infecção hospitalar. Então, assim, esse nome Rochelle veio de Rocha, realmente. Minha mãe escolheu por esse objetivo mesmo. Olha aí, olha que fantástico, né? Então, é exatamente isso. Você precisa, aí a pessoa fala assim, eu digo sempre, você não precisa errar para aprender. Não pensa isso. É com os erros que se aprende. Não. Aprenda com acertos e, se possível, com o erro dos outros. Porque você não é obrigado a levar sola no lombo, não. Nem hoje o jumento pode apanhar mais, que antigamente batiam no jumento muito, hoje não. Hoje é crime se fizer um negócio desse. Tá certo? Agora, imagina você como ser humano levando sola no lombo. Então, você não nasceu para sofrer. Quem lhe fez para você ser feliz. Quem lhe fez para você ser feliz. Tá certo? Sabe onde é que está a felicidade? A felicidade, ela está dentro de você. A felicidade está dentro de você. As pessoas, às vezes, vão buscar felicidade em outras pessoas, em outros locais. A felicidade está dentro de você. Você é a única pessoa responsável pela sua vida. Não deixe ninguém atrapalhar os seus sonhos, as suas realizações. Vibre todo dia. No carro eu vibro todo dia. Eu fecho o punho assim, e digo, eu sou um campeão, sou um vencedor, que isso faz bem para você. Quando você estiver naquele momento difícil, está ali triste, suspenda os braços e grite, eu sou um vencedor, eu sou um campeão. Isso vai fazer um bem a você incrível. O seu cérebro, automaticamente, ele vai levar você para isso. As pessoas falam de inteligência artificial, né, hoje, né? Demais. Aí, você entra lá nas redes sociais e coloca André Pimentel. Começa a olhar André Pimentel. Quando é no outro dia, as redes sociais começam a lhe apresentar tudo que o André Pimentel está fazendo. Não é assim que funciona? Dizer para vocês um negócio. A inteligência artificial já acontece no mundo externo, no mundo espiritual, há 700 anos. Sabia disso? Tudo que você vibra para o universo, ele te devolve. Sim. O que é que você está vibrando para o universo? Positividade ou negatividade? Você é uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? Não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, eu nunca vou comprar uma casa, eu nunca vou comprar um carro, eu nunca vou fazer isso. O universo vai te devolver isso. Se vibre ao contrário, para de vibrar negativamente hoje e vibre ao contrário, para que você veja o que é que vai acontecer na sua vida. Porque é a inteligência artificial do universo lhe devolvendo tudo que você está vibrando. Então, se hoje as redes sociais lhe devolve tudo que você clica lá. Às vezes você fala e aparece, né? Pronto, falando. Imagina só o universo. Eu falo isso para todo mundo o tempo todo. Quando eu já peguei um táxi agora que eu vim do aeroporto, esses dias aí, mas eu vi uma pessoa tão pessimista, um taxista, mas tão pessimista, que quando eu cheguei em casa, eu estava cansado. E eu moro há 10 anos. Suga nossas energias. Ele contando a história de vida dele, mas era coisa só ruim. E como o tempo era curto, eu não consegui mudar ele. Só disse 2 palavrinhas. Então, o que é que você está vibrando? O que é que você está vibrando hoje? Rochelle, falta algum sonho ainda a ser realizado? Eu falei que falta alguns, né? Um deles é estudar fora e vem outros aí depois, né? Com consequência. Mas você quer passar fazer um período? Meu mestrado, o mestrado? Já tem? Tipo assim, eu quero passar... E você vai conseguir, você sabe disso, né?
Você sabe disso. Com essa Jesus. vibração positiva que você tem, é sem erro. Bom. É sem erro. Vai acontecer isso na sua vida com toda certeza. Você já sabe o tempo que você quer passar fora? Sei até o país, sei o custo, sei tudo. Falta só... Ó, falar uma coisa para vocês. Já Eu sou sei master em programação neurolinguística, sou hipnoterapeuta. Vou dizer uma coisa para você aqui agora muito importante. E anotem isso que eu vou dizer aqui agora, tá? A importância do que eu vou falar para você. Tudo que você quer realizar, realize primeiro aqui. Ok? Pronto. Memorizou aquilo, colocou, aquilo vai ser realizado. Óbvio, eu vou dar um exemplo. A Rochelle agora, ela fala assim, eu quero o ano que vem fazer uma viagem para a Lua. É uma realidade sua? Não. Conseguir ir para a Lua o ano que vem? Não é isso que eu estou falando, tá? Para você entender, porque as pessoas já me perguntaram isso, então eu vou não. Ó, a pessoa tem uma bicicleta ou tem uma moto. Ah, mas eu quero comprar uma Ferrari para mim. Eu digo, quando? Não, no final do ano. Está muito longe. Só para você entender. O que você pode realizar, coloque na sua mente. Porque você vai realizar. Eu garanto isso para você. Agora, óbvio, se você ficar deitado em casa, você não vai realizar. Rochelle, o nosso programa está chegando ao final. Agora, quais conselhos você dá para quem deseja obter sucesso? Você pode, você tem carteirinha, pode falar aqui. Fala para aquela câmera ali. Para resumir, na verdade, eu acredito que a persistência, eu acho até um pouco clichê, né? Ou falar isso, né, André? Mas eu não desistir, eu sei que pode ser fácil falar e, na realidade, não ser bem essa, porque existem as adversidades e sempre vai ter alguma coisa, uma pessoa, uma dificuldade, mas você tem que sair atropelando. Sai atropelando tudo, né? E foca no objetivo, porque também você tem que ter objetivos. Você não adianta você viver sem ter um foco na sua vida, né, André? Então, eu aconselho que a questão da persistência, eu falo também da obstinação, que é você se apegar àquilo e correr atrás daquilo e procurar formas. Eu tenho um sonho, eu tenho esse sonho. E como é que eu vou fazer? Quais os meios para eu chegar até lá? Você tem que ver os meios, né? E nem que seja devagar, mas devagar e sempre, como o pessoal fala, né, André? Continue andando. Devagar e sempre, caminhando, que numa hora você vai chegar. Não vamos, assim, dizer, eu quero... Você falou do tempo. Tudo bem, você colocar uma meta. É muito importante você... Mensurar, né? É importante. Mas se não alcançou naquela meta, isso não quer dizer que você tem que desistir. Refaz a rota. Refaz a rota. Olha os caminhos para chegar até lá, né? É isso. Rochelle, as pessoas querem conhecer a Rochelle nas redes sociais. Onde encontra a Rochelle? Bem fácil, só tem eu. Que é o Rochelle com 2L1E, o Roldão sem o tio, né? Que fica Roldal. Né, que o pessoal faz hora aí também com esse sobrenome. Então, casamento, 15 anos. Casamento, qual é o seu Instagram? Rochelle, com 2L1E, ROLDAO. Não tem o tio. E assim, eu faço corporativo, mestre de cerimônias corporativo, como social também. Tá aparecendo na tela aí. Tá aí o Instagram. Tá aparecendo na tela. Então, ó, 15 anos, casamento... Corporativo. Colação de grau, que é festas de formatura, né? Aí. Tudo isso. Olha Cerimônia aí. de jaleco, solenidades. Eu tenho muita essa pegada também de solenidades. Precisou que alguém apresente um evento, uma pessoa, tá aqui, a Rochelle. Rochelle, parabéns. Enriqueceu muito o nosso programa, a sua visita aqui, a sua entrevista. Algo é muito importante que as pessoas entendam que você pode tudo, que você consegue tudo. É só ter foco. Agora, você conhece pessoas que é o tempo todo, passa um ano aqui, 6 meses ali, um ano aqui, 6 meses aqui, aí não tem nem referência, você não consegue nem dar referência. O André Pimentel, tem um programa Foco e Sucesso dele há 5 anos. Então, quem é o André Pimentel? O apresentador do Foco e Sucesso, tá vendo? Virei uma referência. Qual é a sua referência hoje? Eu quero encerrar o nosso programa hoje. Primeiro, agradecer a você mais uma vez, muito obrigado. Volte aqui com outro tema que é muito importante, tá? Perguntaram para Deus aonde esconder a felicidade. Aí uma pessoa disse assim, vamos esconder a felicidade na lua. Aí Deus disse assim, não, o homem vai chegar na lua e vai descobrir a felicidade. Aí a outra pessoa perguntou para Deus, então onde esconder, Deus? Aí a outra pessoa falou também assim, vamos esconder lá no fundo do mar, lá dentro, bem fundo mesmo, 500
1000 metros de profundidade, Deus disse, não, o homem vai criar algo que vai passar por lá. O homem criou o submarino. E aí as pessoas disseram, Deus, então, se não pode ir lá em cima tão alto, não pode ir lá embaixo, onde nós vamos esconder a felicidade? Aí Deus disse, a felicidade nós vamos colocar dentro do ser humano, porque é o último lugar que ele vai procurar. Então, pensa bem nessa frase que eu disse agora. A felicidade, ela está dentro de você. Foi Deus que colocou. Se você achar, eu garanto para você que a felicidade vai bater na sua porta todos os dias. E assim, encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.